Boa tarde, irmãs e irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Kátia já disse, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó e também sou professor aqui no curso da Escola Sã Doutrina, ainda quando chamava Lidere. O reverendo Nilson me chamou e desde então a gente tem caminhado juntos nessa tarefa, nesse ministério junto do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com as irmãs essa tarde está no livro dos Salmos, no Salmo de número 59. Creio que é um salmo que não é tão lido, não é um daqueles salmos que todo mundo cita, que todo mundo lembra, mas é um salmo preciosíssimo para nós lembrarmos nos dias de hoje. Salmo de número 59, eu farei a leitura do texto inteiro. Que diz o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirá deles. Zombarás de todas as nações. Em ti força minha esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Meu Deus me fará ver sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com a indignação, consome-os de sorte que jamais existam e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Esse texto talvez não seja tão conhecido de muitos de nós, a gente não lê ele com uma certa frequência, ele fica perdido, perto do Salmo 23 e alguns outros. Mas é um texto muito importante. Ele é muito importante porque ele é extremamente aplicável e prático para cada um de nós, ainda mais no mundo que vivemos. Eu costumo dizer para o pessoal lá da igreja, desde que o mundo é mundo, ou seja, desde Gênesis 3 para frente, desde que o pecado entrou, a vida não é fácil. Temos problemas internos, problemas externos, problemas na família, problemas na igreja, problemas com gentios, no caso do Antigo Testamento com os pagãos de maneira geral, hoje em dia com aqueles que não temem ao Senhor. Não vivemos em um mundo fácil. Não é à toa que todos nós colocamos trancas na porta da nossa casa. E esse salmo ele foi escrito por Davi depois de uma experiência muito parecida com que alguns de nós passam, infelizmente, nesse mundo. Pense na seguinte situação: você trabalhou o dia inteiro, chega em casa, toma aquele banho, come alguma coisa, já cansado, só pensando em deitar e dormir logo, deita do lado do seu marido, do lado da sua esposa e fecha os olhos. De repente você começa a ouvir um barulho lá de fora. Aí você pensa, deve ser o vento. Aí você começa a ouvir um barulho perto da sua maçaneta. Aí o coração já acelera. O olho já não abre tão devagar com aquela ramela, já abre com o olho arregalado. O coração já está a mil. E você começa já a pensar, o que eu vou fazer? Eu vou trancar a porta do quarto? Eu vou pegar alguma coisa perto de mim para me defender? Eu vou dar um grito? O que eu vou fazer? Nós ficamos em pânico. Aqui em São Paulo, nenhum de nós seria louco de dormir com a porta aberta. Muito menos de não colocar nenhum tipo de proteção na sua casa. Mas Davi passou por algo muito parecido. Davi, quando ainda não era rei, ou seja, estava naquele período de transição entre o reinado de Saul, um homem que não temia mais ao Senhor, para então o seu futuro reinado, ele então esperava de maneira paciente e humilde. Ele não queria apressar nada, ele não queria se livrar de Saul, pelo contrário, várias vezes poupou a sua vida.
Só que nesse momento, Davi estava na sua casa, ainda em Jerusalém, com a sua esposa Mical, filha de Saul. E ele, possivelmente depois de um longo dia de trabalho, deitou na sua casa, lá no segundo andar, e aí ele começa a ouvir barulhos à noite. Barulhos que para ele não eram normais, e para nenhum de nós seria. E ele começa a ouvir barulhos porque o texto de 1 Samuel 19 nos fala que Saul, naquela mesma noite que Davi fugiu da presença de Saul, mandou guardas para ficarem ao redor da casa de Davi, para que no meio da noite arrombassem a porta e matassem Davi. Então Davi vai para casa sem saber do plano. Deita na sua cama, beija sua esposa e fecha os olhos. De repente começa a ouvir barulhos do lado de fora. E o seu coração acelera, como qualquer um de nós aceleraria, a adrenalina é liberada no nosso corpo, nos preparando para aquele combate. E então Davi, pensando o que faz, ele agora tem uma reação. E eu quero ver com vocês, irmãs e irmãos aqui, o que nós podemos fazer para encarar esse mundo perigoso. O que Davi fez para encarar esse mundo perigoso. A gente sabe que de maneira concreta, pela própria história de Samuel, a esposa dele colocou uma estátua na cama, cobriu com lençol para fingir que era Davi, e Davi desceu pela janela do segundo andar e foi embora e fugiu. Não tinha outra maneira de escapar. Essa é a reação externa, que eu não preciso de explicar. Se alguém tentar entrar na sua casa, você tranca a porta, foge, chama a polícia, faz alguma medida. Mas o que eu faço aqui dentro? Como que eu lido com os perigos da vida no meu coração? Porque ligar para a ambulância, para a polícia, até mesmo um descrente pode fazer. Mas o que você faz quando o mundo perigoso bate à sua porta no meio da noite? Esse texto vai nos mostrar 2 princípios gerais. O primeiro aqui do versículo 1 a 10 vai nos mostrar que diante desse mundo perigoso, nós temos que pedir livramento ao nosso Deus. E talvez você possa pensar, mas pastor, isso é muito intuitivo. É claro que eu vou pedir a ajuda de Deus nessa hora. Bem, pode até ser intuitivo, mas às vezes não é a nossa primeira reação. A primeira é ficar desesperado. A primeira é tentar de alguma forma colocar alguma coisa na frente da porta. A outra é tentar praguejar, falar assim, ai meu Deus, agora vai dar tudo errado, o que eu faço? Aqui. A culpa é sua também, que não colocou um guarda, você não refugou. A gente começa a ficar doido. Mas antes de qualquer coisa, Davi aquieta o seu coração diante do Senhor, fazendo pedidos. E o texto começa nos dizendo, versículo 1 e 2, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Até aqui, talvez seria a reação que nós todos teríamos. Pedir socorro, gritar por ajuda. E Davi faz justamente isso. Deus me ajuda, Deus me protege, Deus me livra, me tira daqui, me coloca aqui longe do alcance deles. Me tira de perto dos inimigos. É isso que eu peço do Senhor. Mas por que ele pede isso? E ele explica para a gente. Versículo 3. Pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes. Sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Então Davi faz um pedido aqui desesperado, no sentido da urgência. Ele vem até o trono da graça e vai falar, Senhor, me ajuda. Senhor, me escuta. A situação não está fácil. Os homens são maus. Eles tentam acabar com a minha vida, sendo que eu não fiz nada contra eles. Eu sou um inocente na situação. É claro que Davi sabia que diante do Senhor ele é um pecador. Ele fala isso em outros salmos, que em pecado ele foi concebido no ventre da sua mãe. Mas Davi sabia que naquela situação ele era vítima. Vítima no sentido mais puro do termo. E por vezes nós somos assim. Você sabe que você não é uma pessoa sem pecados. Você sabe que diante do trono da graça do nosso Deus soberano e justo, você merecia condenação. Mas é por meio de Cristo que você é aceito. Mas, no mundo em que vivemos, as pessoas não estão se importando muito com isso. Diante de um bandido que abre a porta da sua casa à noite, de uma pessoa que no farol para do lado do seu carro e manda você abaixar o vidro e passar tudo, ou na rua mesmo você é abordado, são pessoas que não estão nem aí para a sua relação com Deus. Elas só te veem como uma presa fácil e avançam com violência. E ainda mais em um Brasil onde há tanta impunidade, um sistema judiciário tão fraco com relação à maldade que é feita aqui. Nós temos motivos de sobra, humanamente falando, para ficarmos apavorados. E Davi, ele sabendo disso tudo, não simplesmente diz, Deus, você sabe. Não, ele de maneira apaixonada, profunda, ele começa a falar, Deus, está acontecendo isso com a minha vida. Por favor, Senhor, vem depressa, porque senão isso vai acontecer comigo. E essa primeira parte do texto, nesse primeiro pedido que ele faz aqui para nós, nos mostra algo muito importante. Na oração, nós podemos e devemos falar tudo para Deus. Eu costumo dizer para os alunos aqui do curso, que a gente tem uma teologia mal aplicada. Cremos na soberania de Deus? Creio que sim, todos aqui cremos na soberania de Deus. O problema é que alguns, ao dizer que creem na soberania de Deus, não entendem que isso não anula a nossa responsabilidade.
que isso não anula a nossa devoção e fervor na oração. Alguns, às vezes, focam tanto na soberania de Deus, que é uma verdade bíblica, que chegam na oração e falam assim: ô Senhor, você sabe. Eu vi essa semana no Instagram um rapaz que, confessando a sua preguiça, ele falou assim: olha, um dia eu cheguei em casa, estava tão cansado que eu falei para Deus: Deus, o mesmo de ontem, em nome de Jesus, amém. De tão cansado, de tão preguiçoso e de tão relapso que ficou o nosso relacionamento com o Senhor. Ele virou apenas um Deus que a gente fala coisas que Ele já sabe, apenas para cumprir uma tabela, uma liturgia, e é isso. Mas não é assim que a Bíblia mostra. Quem será que sabe mais sobre a soberania de Deus? Nós hoje ou os autores bíblicos, há milênios atrás? Davi, que escreveu vários e vários salmos, ele fala aqui em detalhes: Deus, está acontecendo isso por causa disso, desse jeito, assim, 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 assim. E sabe por que isso é importante? Quando você não fala isso tudo para Deus, você vai falar para alguém. Quieto a gente não fica. E se você não falar logo para Deus e apresentar tudo para Ele, rapidinho aquela petição vira murmuração. Aquilo que você falaria para o Senhor pedindo ajuda, vira para o outro um motivo para o outro desconfiar que Deus cuida de você. Uma coisa é você ver um problema e falar assim: Deus, me ajuda com isso, porque eu não sei como resolver. Sabe, é a primeira vez que eu estou passando por essa situação, o Senhor sabe como é meu coração, minhas fraquezas, dificuldades, o Senhor sabe que eu quero acertar, assim, assim, assim. Isso é uma postura, na qual você abre o coração diante de Deus. Agora pense que você não fez isso. Aí você chama alguém para orar com você: ô irmão, vem aqui orar comigo. Olha, está acontecendo isso, 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 e Deus, eu não sei, porque está tudo difícil, vai estar tudo errado, não sei o quê. O que a pessoa vai pensar do Deus que você acredita? De novo, não é errado pedir oração, não é errado ser sincero. O problema é quando nós colocamos a nossa explicitez diante de Deus em segundo plano. Eu vou primeiro reclamar para o outro, murmurar, ficar desesperado, ficar ansioso, fazer um monte de coisa para depois falar com Deus. Davi, numa situação de vida ou morte, ele fala tudo, tintim por tintim para Deus. E sabe qual que é a base da confiança de Davi? O versículo 5 nos diz, ele faz aqui um combo com 5 nomes de Deus na Bíblia Sagrada. Ele diz: Tu, Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que entrou em pacto com o seu povo, com um relacionamento de amor profundo que não para por nada, que vai lutar e sustentar seu povo até o fim. É esse Deus da aliança que se importa comigo, que tem um relacionamento comigo. É com você que eu falo. Deus dos exércitos, Elohim Tsebaot, o Deus que tem as hostes celestiais e da terra sob seu controle. O Deus que tem o melhor sistema de segurança desse universo é o Deus com quem eu estou falando. Ele não é apenas um Deus que tem um relacionamento de aliança comigo. Ele não é apenas um Deus que tem todo o poder ao seu lado para fazer o que for necessário para cuidar de mim, mas Ele também é o Deus de Israel. É aquele que se importa com os indivíduos e se importa com o povo. Ele se importa com a minha narrativa particular e com a narrativa de todo o povo de Deus. Nós temos um Deus com esse nível de preocupação com a gente. Deus não te trata como mais um número. Não é mais uma pessoinha no hall de membros do céu. Para Deus você é extremamente importante. E Davi orava com essa confiança. Eu sei que diante desse Deus eu tenho uma aliança. Ele se importa comigo. A minha vida importa em tudo que eu faço, em pensamentos, palavras e ações. Mas eu também sei que esse Deus tem todo o poder. Como Jesus disse no Getsemane, se Ele pedisse, viriam miríades e miríades de anjos para cuidar dele, porque Ele tem esse poder. Mas Ele também diz: esse Deus que cuida de mim, esse Deus que tem todo o poder, também se preocupa com toda a nação. Se a gente olhasse esse salmo aqui dando um passo para trás, olhando toda a Escritura, perceberíamos que essa preocupação de Deus com Davi é porque Deus se preocupa com Jesus Cristo. Quando Saul perseguia Davi, não era apenas um homem contra outro homem, era o reino das trevas perseguindo o Filho de Deus. Tanto que, lá em livro de Atos, quando Saulo, está perseguindo a igreja, Jesus aparece no céu e fala: Saul, Saul. Nas nossas Bíblias aparece Saulo, Saulo, né, com o no fim. Mas se você procurar o original no grego, não tem esse o. É Saul, Saul. Por quê? Saul era de qual tribo? O rei Saul? Benjamim. De que tribo que era Paulo? Benjamim. E quem que Paulo estava perseguindo? A igreja, o povo de Jesus. E quem que Saul estava perseguindo? Davi, o rei de onde viria Jesus. Então, nesse momento, de uma maneira profética, Davi parece ter um insight, ele percebe: aquilo que Saul quer fazer contra mim não é apenas um problema particular, eu com ele. Talvez Davi até citaria: Saul me mata então, e para de perturbar o povo de Deus. Mas não, ele percebe que a sua vida é importante porque aquilo impacta todo o povo de Deus. Se naquele momento Davi morresse, a semente santa que traria Jesus ao mundo seria interrompida. A vida de Davi importa porque a vida de Jesus importa. E Davi se olha nessa grande história e fala: Senhor, Deus dos exércitos,
és o Deus de Israel, é com você que eu estou falando. E é por isso que ele ora de maneira tão confiante. Antes mesmo de correr, pular pela janela e fazer o que for necessário, ele tinha confiança. O Deus da aliança, o Deus do exército, o Deus de Israel, o Deus que se importa com a história do povo, está do meu lado, é por isso que eu peço. E aí chegamos, então, ao que ele pede para esse Deus: desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Vem e mostra para o mundo o teu poder. Mostra essa justiça que só o Senhor tem para esse mundo, para que o mundo te tema e conheça que existe um Deus que se importa com o seu povo. E o texto termina aqui nessa primeira parte com o refrão da história. Um refrão que fala de cachorrinhos. Você gosta de cachorro? Tem cachorro em casa? Um pet, um shih tzu, um maltês? Muita gente gosta de cachorrinhos, né? Olha o que o texto diz, versículo 6. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Então Davi agora começa a pegar aquela história dos barulhos lá de fora da sua casa e compara com cachorros, que naquela época não eram pets como nós temos hoje. Cachorro em Israel, na época de Davi, era um animal selvagem, um animal que comia lixo, que atacava pessoas no deserto. Então eles ficavam do lado de fora de Jerusalém, e às vezes à noite, quando um guarda dava uma dormidinha, dava uma pescada lá na vigia, um cachorro entrava, sentindo o cheiro do lixo e da comida que ficava ali pelos cantos. E aí os cachorros entravam pela cidade à noite e perambulavam. Eram animais noturnos, animais perigosos, animais sujos, que comiam cadáveres, lixo e tudo mais. Então Davi fala: de noite, deitado na minha cama, às vezes eu escuto os cachorros. Eles latem, rosnam, viram minha lata de lixo, fazem muito barulho lá fora. E esses cachorros, quando não acham aquele restinho do almoço de domingo, eles começam a rosnar. Eles ficam bravos, eles começam a latir, uivar, demonstrando sua indignação, porque não encontraram a sua vontade imunda saciada. E aí Davi fala, eles ficam do lado de fora, e no versículo 7, alardeiam de boca. É um latir constante, é um derramar constante de palavras vãs, de palavras malignas. E aí Davi complementa que em seus lábios há espadas, porque dizem eles: quem há que nos escute? E aí Davi agora mostra um pouquinho mais do problema. Ele mostra também que essas pessoas falavam coisas terríveis contra ele. E talvez você pense: Davi, mas você é um homem, um guerreiro, vai ficar se preocupando com palavras? O que me preocupa mesmo são espadas de verdade, não espadas na boca. Se você fala uma coisa dessa é porque você tem uma vida muito fácil. Ou você não se preocupa muito com as coisas. Mas esse texto mostra que palavras machucam e muito. Davi, que era um rapaz simples, cuidava de ovelhas na casa do seu pai, foi tirado de lá por uma escolha divina para vencer um desafio gigantesco, literalmente. Vence o desafio pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e desde então só procede de maneira correta, querendo ser um homem digno de cuidar do povo de Deus. Ele já recebeu a promessa de que seria rei, mas em momento algum ele pensa em matar Saul, em passar a perna nele, fazer propaganda negativa, nada disso. Davi é extremamente respeitoso com as autoridades. Mas, por outro lado, aqueles que têm força, aqueles que têm autoridade, não faziam o mesmo. Saul, com tudo que tinha, fez perseguição severa contra Davi. Imagine a propaganda negativa contra Davi que ele ouvia. Imagine a sua esposa, seus filhos ouvindo: esse Davi aí é um ladrão mesmo, é um usurpador, está só pensando em matar o rei. Esse aí não é de confiança não. Esse aí é só o Saul piscar que vem apunhalada pelas costas. Imagina a sua esposa, seus filhos, seu marido, seus familiares ouvindo mentiras sobre você o dia inteiro. Você pode até ter confiança dentro de você de quem você é, saber qual é a sua identidade, mas com o tempo as palavras começam a machucar. A gente vê isso na própria criação de filhos. Tem crianças que ouvem palavras negativas a vida inteira. Você é burro, você não consegue, você é igual não sei quem, você nunca parece que vai mudar, você não consegue, papapá. Como você espera que a criança cresça? Com palavras tão terríveis como essas. Imagina você no ambiente de trabalho, num casamento, onde seu cônjuge, o seu chefe, seja quem for, não te trata dignamente. No primeiro dia, até vai. No segundo dia, você até dá aquela reforçada em oração. Uma semana depois, um mês depois, você chega chorando em casa. Porque palavras machucam e machucam muito. E Davi fala: esses cães que estão ao redor da minha casa, me perturbando, querendo me matar à noite, eles ficam rosnando, porque eles não têm o seu desejo de me matar saciados. Por isso ficam praguejando, amaldiçoando e falando coisas negativas contra mim. Mas a esperança de Davi, para a gente fechar essa primeira parte aqui, é no versículo 8 a 10, quando ele fala: mas tu, Senhor, o Deus da aliança, vai rir deles. O Senhor vai zombar de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro. Com a sua benignidade, Deus me fará ver sobre os meus inimigos. E aqui eu li de propósito pulando o meu desejo. Já vou chegar lá.
Mas o ponto é que é o seguinte: o que Davi faz quando os inimigos ameaçam sua vida, falam mal dele, acabam com sua vida em todos os aspectos possíveis, ficam rodeando a sua casa para acabar? A gente já viu que ele começa a falar com Deus de maneira explícita, ele faz isso com base no caráter de Deus, e ele faz isso em uma atitude de espera. O texto diz que Deus vai rir deles, Deus vai zombar das nações. Deus é aonde o Davi coloca a sua força, e ele diz no versículo 9: esperarei. Porque ele sabe que muitas vezes as coisas não vão mudar num piscar de olhos. Ainda mais num sistema monárquico como aquele, a gente sabe, no fundo a gente sabe, que se Deus quiser, como a gente falou agora há pouco, Deus pode mudar o universo, Ele transforma tudo, se Ele quiser, instantaneamente. Mas pela nossa própria experiência no mundo, sabemos que também, por vezes, algumas coisas não são tão rápidas. Tem lutas que passamos na nossa família, no nosso trabalho, nossa vida cristã, que a gente ora e espera a mudança. E passa um dia, passa 2 dias, passam meses, passam anos, você orando para que seu marido se converta, que seus filhos voltem para o Senhor, que você vença um pecado na sua vida, e às vezes demora. E é a nossa experiência saber que às vezes demora. Não anula a possibilidade de fazer milagres e mudar tudo instantaneamente, mas por vezes demora. E nessa hora nós precisamos continuar esperando com esperança enquanto a resposta não vem. Davi fala: o Senhor vai rir, o Senhor vai zombar, o Senhor é minha força, o Senhor é meu alto refúgio, o Senhor vai me fazer ver os meus inimigos por cima. Essa palavra, o meu desejo, não está no original hebraico. A ideia aqui é que não é que ele vai ver o desejo, os sonhos profundos dele concretizados contra os inimigos, mas que ele vai estar numa posição de dominância. O inimigo vai ser derrubado pelo Senhor e Davi vai olhar de cima. Eu não vou ser mais aquele que os cães mordem e atacam. Agora eu estou livre da opressão dos meus inimigos. E não que ele quer fazer vingança com as próprias mãos, como veremos aqui à frente. Mas Davi, ele espera, porque ele sabe que Deus tem um tempo certo, uma hora certa, um jeito certo de agir. E aí eu não sei qual que é a sua luta hoje, especialmente hoje. Talvez lutas, né? Se você fosse me contar, talvez gastaria alguns minutos contando. Ih, pastor, não sei nem por onde começar. No trabalho, no casamento, com os filhos, na minha autoimagem, por onde for, tem isso. E como cristãos, a gente tem que aprender a esperar. A falar com clareza, a confiar no caráter e esperar. E esperar, e esperar, e esperar, e esperar, e esperar. Porque Deus tem um jeito certo de agir. O que não anula que Ele vai agir. Mas não é porque Ele vai que eu tenho o direito de julgar o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito e melhor que o nosso. Mas às vezes na nossa ansiedade, quando os cachorros latem do lado de fora, a gente quer que Deus apareça como um grande guerreiro chutando a porta, espantando os cachorros e fazendo tudo. Por vezes Ele faz. Mas tem vezes que Deus vai querer que você passe por um período de confiança. Um período de amadurecimento. Um período de levar aquelas ofensas que você recebe até o trono da graça. De receber aquelas ameaças e falar: Senhor, olha o que eles estão fazendo comigo. E levar para Deus. Porque dia a dia esse processo de levar ao Senhor, de entregar a Deus tudo o que acontece com você, vai te fortalecer na caminhada cristã. Vai te fortalecer na fé em Jesus. Seria muito fácil ter fé e ser cristão se tudo fosse instantaneamente. Não é verdade? Deus me cura. Deus me abençoa com o emprego. Opa! Você está precisando de emprego? A gente sabe que a vida não é assim. Mas se fosse, que tipo de fé a gente teria? Fé instantânea, fé imediata, fé de que tudo vai acontecer exatamente do jeito que a gente quer. Mas a fé ela é amadurecida na medida em que a gente entrega a nossa vida e o nosso tempo ao tempo de Deus. Então a primeira coisa que temos que fazer nesse mundo perigoso é falar tudo para Deus. Sabendo quem Ele é e esperando a hora certa quando Ele vai responder. Mas não esperando passivamente, esperando ativamente com confiança. Constantemente indo ao trono da graça, levando nossos sofrimentos, levando as nossas dores, porque Ele se importa e ouve a nossa voz. Mas em continuação aqui, do versículo 11 até o final, ele vai mostrar também como nós nos unimos na batalha contra esse mundo perigoso. Então o versículo 11, 12 e 13 vai nos dizer agora o que Davi pede para Deus em detalhes. Não os mates. Então já vi que o desejo de Davi não era a morte dos inimigos necessariamente. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso, pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Então Davi, que é uma parte importante de a gente entender, ele não pede: Deus me dá forças para matar. Deixa eu destruir cada um, sentir satisfação por cada ofensa que eu levei, agora humilhando e acabando com eles.
Tem alguns cristãos que olham para textos como esse e pensam: isso é um salmo imprecatório, isso aí não é para cristão não, isso é coisa lá do Antigo Testamento, isso aí é coisa de gente sanguinária. Alguns até chegam no extremo: no Antigo Testamento Deus era mais violento, agora é graça e amor. Nada disso. É que nós não entendemos como os salmos imprecatórios funcionam. Davi em nenhum momento fala: Deus me fortalece para matar, Deus me deixa ver cada gota de sangue escorrer, os gritos de horror e pavor. Não. O que Davi fala é: não mate eles. Eu quero que a vida dos meus inimigos seja um testemunho vivo, contínuo, para que todo o povo do Senhor veja o que Deus faz com seus inimigos. Nós podemos sim orar salmos imprecatórios. Nós podemos sim orar contra pessoas, contra instituições, contra a maldade que há no mundo. Não é errado fazer isso. O que é errado é quando você ora para que Deus te use como instrumento de justiça. Quando você pede: Deus me faz um justiceiro, Deus me apodera para acabar com o mal. Não é por aí. Davi, um homem guerreiro, poderoso, sabia muito bem usar uma espada. Ele fala: Senhor, você, o Deus dos céus, não mate eles. Abate eles no tempo certo, do jeito certo, mas faz de tal forma que nós possamos ver o que o Senhor faz com seus inimigos, para que a minha fé se fortaleça, para que a fé de minha esposa Mical, meus filhos e o povo de Deus que é fiel ao Senhor, veja o que acontece com aqueles que não temem ao Senhor. E essa é uma parte um pouco estranha do Evangelho, mas é importante de lembrar, que no último dia, Cristo vai esmagar todos os seus inimigos. No último dia, todo ser vivente vai se prostrar diante de Jesus, voluntária ou involuntariamente. No último dia, se você for um filho de Deus e crer nele com fé, você vai ter alegria em se ajoelhar, de se prostrar, de ficar horas e horas adorando ele com todo o seu coração. Diante do grande trono de juízo vai falar: bendito é o nosso Deus que julga, é o Deus justo, confio na sua justiça. Já os ímpios vão ter que se prostrar, nem que seja na marra. Nem que seja Jesus com cetro de ferro, que o Salmo 2 fala, despedaçando os joelhos deles para que eles se ajoelhem. No último dia, Jesus vai esmagar, como num lagar onde se pisam as uvas, os seus inimigos. É um texto bem pesado de Apocalipse 19. E o sangue deles vai jorrar e correr. Isso aqui já é um pouco mais simbólico, talvez, mas está lá em Apocalipse 19. O nosso Jesus é um rei brutal em alguns sentidos, que assusta a gente em alguns sentidos, mas ele vai mostrar para o mundo inteiro, esmagando Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que foram inimigos da cruz de Cristo, o que o rei dos reis faz contra os seus inimigos. É uma parte brutal, é uma parte um pouco assustadora para nós, que a gente não lembra sempre, mas nós temos um rei que faz vingança no mundo. E quando Jesus fizer isso no último dia, nós veremos que todas as orações que fizemos durante toda a nossa caminhada, todo o sofrimento que o povo de Deus passou em toda a sua jornada, durante todos os séculos, não foi em vão. Cada vez que o missionário orou antes de ser executado: Deus, tem misericórdia. Deus, livra minha alma. Deus, protege os meus filhos. E morre. Essa oração vai ser respondida um dia. Todos aqueles que foram martirizados vão ver os seus opositores, se não se arrependerem, punidos um dia. O mal que há nesse mundo um dia vai ser punido. E quando isso acontecer, nós não vamos rir da desgraça do outro. Nós não vamos alegrar com a morte do ímpio, nem Deus faz isso. Mas nós veremos a justiça sendo executada. E isso vai dar a certeza de que cada oração de uma criança, de um adulto, de um missionário ou de um membro de uma igreja num lugar tranquilo, respondida em plenitude. Porque Deus vinga o seu povo, faz justiça pelos seus. Não através de nós, como executores, mas Ele faz no tempo certo, na hora certa, para mostrar que Ele cuida e se importa com cada oração feita. E por fim, no versículo 14 até o final, Davi nos mostra uma outra maneira de nos unirmos à batalha. A primeira é entregar o problema para Deus, pedindo justiça, e a segunda agora é cantando. Versículo 14 diz, o mesmo refrão: ao anoitecer, uivam como cães, à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, contrário dos cães, contrário dos injustos, dos maus, eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, quando os cachorros forem embora, louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Então, o que eu faço com esse mundo terrível, assustador e perigoso ao nosso redor? Nós já vimos. Entregue tudo para Deus em oração, entrando em detalhes, lembrando o caráter de Deus e esperando a resposta. Mas enquanto a resposta não vem, se una a Deus, esperando a justiça dele acontecendo no mundo, com uma fé viva, esperando que Deus vai responder cada oração, mas por fim, cantando.
Você sabia que a voz humana é o instrumento que Deus mais gosta de ouvir? Em nenhum lugar na Bíblia Deus fala assim: farás um instrumento assim, para tocar para mim, porque eu gosto de ouvir flauta, eu gosto de ouvir harpa, eu gosto de ouvir isso e aquilo. Deus não manda fazer instrumentos, Ele usa os instrumentos. O Salmo 150 fala de vários deles. Mas o instrumento que Deus fez com as próprias mãos, com perícia de um artista, para o louvor dele, é aqui, ó, o seu gogó. E cada um de vocês aqui é afinado de um jeito diferente. Alguns a gente pode estar fazendo, esse é meio desafinado. Mas cada um aqui tem uma voz única, singular para cantar esse Deus. E Deus se importa com a sua voz. Eu costumo dizer isso lá na igreja que eu pastoreio. Quando for o momento do louvor, for hora de cantar, canta. Não é para olhar para o celular, não é para olhar para o lado, não é para abrir já a Bíblia na página que o pastor vai ler, não é para você... Não, é para cantar. Deus se importa com a sua voz, Deus quer que você cante. Ele gosta de ouvir você cantando, por mais desafinado ou afinado que você seja. Deus ama ouvir sua voz. Porque quando nós cantamos, nós fazemos algo muito estranho. Não sei se você já pensou isso. A gente canta vitórias de outra pessoa. Se aqui, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja bíblica, saudável. Até onde eu posso perceber, eu tenho certeza disso, é uma igreja bíblica e saudável. Os cânticos que cantamos aqui não são cânticos antropocêntricos. Deus, eu sou, eu vou conquistar, a minha vitória tem sabor de mel. Não. São cânticos que exaltam o nome do nosso Deus e os feitos dele. É assim que a música cristã tem que ser na igreja. É uma música que canta as vitórias de outro e não as minhas próprias vitórias. E quando fala de mim, é em relação a ele. Então, quando o povo de Deus canta, Davi fala que ele vai cantar no começo do versículo 16, que ele vai cantar de manhã, de tarde, de noite, vai cantar o resto da vida. Por quê? Porque ele canta as vitórias do Deus dele. E isso é muito estranho, porque a gente costuma cantar do nosso lado. Mas a Bíblia nos chama a cantar a vitória de Jesus, o poder dele, o que ele fez na cruz por cada um de nós. Quando você canta, você está fazendo um ato de fé. Não é apenas uma atitude passiva de acompanhar a melodia e o pessoal do microfone com a sua voz. É um ato de exercício no qual você coloca a sua voz em atividade para demonstrar para quem está do seu lado, para os anjos que estão aqui nesse lugar. Paulo fala que tem anjos assistindo a congregação dos santos, para todo o universo ver. Existe um Deus vitorioso, poderoso, que vence o mal. Mesmo que eu, como soldado, caia aqui no campo de batalha, o meu general já venceu a guerra na cruz. E quando a gente canta, a gente tem que cantar com ousadia, com coragem, com firmeza, para que a gente mostre para quem está perto da gente o Deus que adoramos. Porque às vezes você está bem, mas seu irmão do lado não está lembrando mais disso. Quando você canta, você reforça para todo o povo a vitória do seu rei. Quando você canta com fé, a vitória de Jesus se torna sua, porque você está se unindo a ele com fé. Por isso, diante desse mundo perigoso, entregue tudo para Deus. Fale tudo. Não tenha vergonha de falar nada para o seu pai. Conta cada detalhe, conta daquela mágoa, até aquilo que você acha até meio bobo de reclamar. Fala assim, Deus, mas isso aqui é coisa pouca, né? Bem, para você te faz cair uma lágrima. Será que o Deus que morreu por você na cruz não vai se importar com isso? Pode falar para Deus tudo, conta tudo. Palavras que fizeram contra você, injustiças cometidas contra você, coisas que você fez e percebeu que não honram o nome dele. Conta tudo para Deus. Faça dele seu melhor amigo, confidente, com quem você entrega tudo em oração. Não faça com que outra pessoa saiba de coisas antes de Deus saber se aquilo realmente é importante para você. Primeiro conte tudo para o Senhor, sabendo que Ele é um Deus que entrou em aliança com você, é um Deus que tem todo o poder para cuidar e mudar a situação, e é um Deus que cuida do povo em toda a história, em todo o tempo, para a glória dele. Faça isso esperando. Faça isso com confiança, sabendo que na hora certa Deus vai agir. Mas enquanto isso não acontece, agora, se envolva em uma atividade. Na batalha da oração, esperando a justiça de Deus contra os inimigos, e também cantando, louvando a vitória do rei que já venceu, está vencendo e ela vai vencer definitivamente no último dia. Por isso nós não podemos vencer esse mundo perigoso sozinhos. Você pode colocar a tranca que você quiser, contratar a segurança que você quiser, comprar a arma, o que você quiser. Nada disso vai te livrar como Deus livra. Nada disso vai te trazer segurança aqui, como Deus pode dar. Na hora que os cachorros fizerem barulho do lado de fora da sua casa, não os seus próprios cães, mas você entendeu o que eu quero dizer? Quando os cães desse mundo fizerem barulho, fale com Deus. Acalme aqui, antes de fazer qualquer outra coisa. E depois faça. Seja prudente também. Mas aqui primeiro, desenvolva um coração confiante, com esperança e com alegria em Deus. Porque é isso que vai acalmar seu coração na hora do problema. O restante até um descrente faz. Mas uma coisa que só os filhos de Deus podem fazer é ter essa confiança no momento de provação. Por isso quero orar com vocês, pedindo que Deus nos fortaleça nesse sentido.
Que Deus ajude a gente a ter mais fé para na hora do perigo, ao invés de querer resolver do nosso jeito, a gente entregue primeiro para Deus resolver do jeito dele. Senhor, eu te agradeço porque mesmo com o mundo sendo tão mal, com tantas coisas para nos assustar, doenças, assaltos, violência, bullying, Pai, com nossas crianças, tantas coisas podem fazer mal contra nós, Pai. O Senhor continua presente, o Senhor continua sendo suficiente para cada um de nós. Eu te peço, Pai, que quando os cachorros fizerem barulho do lado de fora, quando a vida nos assustar, fazendo barulhos que não sabemos distinguir o que exatamente está acontecendo e ficarmos confusos e perturbados, que a Tua voz, que o Teu trono de graça seja nosso primeiro recurso. Nos ajuda a amadurecer na fé, a olhar para o Senhor com essa confiança, como um filho pequeno olha para um pai, e entregar para o Senhor tudo aquilo que aflige o nosso coração. Mas pedimos também, Pai, que nesse processo no qual esperamos a Tua resposta, o Senhor nos dê confiança em Ti, fortalece nossa fé para esperar, para descansar, para depender da Tua resposta. E enquanto isso ainda não vem, nos ajude a Te adorar, Pai, cantando para esse mundo que Jesus já venceu, ainda que nós ainda em vida não tenhamos vitória sobre cada luta que passemos. O Senhor Jesus já venceu a luta que realmente importa. Nos ajuda a cantar o louvor desse rei, a cantar a vitória desse rei, e ajuda-nos a fortalecer uns aos outros nessa batalha, Pai. Peço especialmente por aqueles que sofrem com ansiedade, Pai, com pânico, com tristezas que parece que não vão embora pela manhã, Pai. Consola esses corações com a Tua palavra. Ajude-os a lembrar que existe um Deus que se importa e que morreu na cruz para salvar, e para fortalecer, e para ouvir, e para cuidar, e para nutrir cada um dos Seus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.